Oi, tudo bem? Eu sou a Paula, sou psicóloga e trabalho com desenvolvimento humano há bastante tempo já. E fui solicitada a gravar um vídeo, né, um videozinho curto, onde eu pudesse falar um pouquinho sobre saúde mental em tempos de pandemia, né? Como é difícil a gente manter o equilíbrio, manter a saúde, numa situação tão terrível como a gente está vivendo no momento. Mas sabe, nessas horas é que a gente consegue notar o quanto às vezes a gente está despreparado espiritualmente, fisicamente e emocionalmente. O ser humano, ele é um ser biopsicossocial, né? E ele é também espiritual, não dá pra gente se desconectar da espiritualidade. E nesse momento, a espiritualidade nos ajuda muito a manter uma atitude positiva, a manter uma conexão, uma esperança de que as coisas vão melhorar, né? Mas a gente também precisa cuidar do nosso emocional. Então, pessoas, por exemplo, que têm uma tendência a serem um pouco mais deprimidas, a terem pensamentos pessimistas, a olharem para o mundo com negatividade, nessas horas elas têm uma tendência a intensificar esse olhar. E aí isso não é legal. Então eu gosto de brincar. Se você tem uma tendência a ser pessimista, a olhar para o mundo com negatividade, com crítica, usa o óculos do positivismo. Começa a olhar para as situações e começa a ser um observador do que elas trazem de aprendizado para você. Então, quando eu estou imerso num conflito, quando eu estou imerso numa situação dolorosa, triste, numa situação em que eu não sei direito o que fazer, eu começo a olhar como um observador e começo a tentar extrair dali aprendizados. O que eu posso aprender com isso, né? Nessa situação, por exemplo, onde nesse momento grande parte das pessoas estão confinadas dentro de casa, não podem sair, precisam ajudar os mais velhos, né? Então, o que eu posso aprender com isso? Que coisas positivas eu posso tirar dessa situação e guardar no meu coração e ficar mais feliz de poder servir, sabe? Esse é um olhar que a gente pode ter. Então, usa o óculos da positividade. Essa é uma dica. Segunda dica, procura se alimentar bem. Quando a gente se alimenta bem, os nossos tecidos, os nossos órgãos, o nosso cérebro, ele fica mais nutrido. Isso significa que o nosso aproveitamento cognitivo é muito maior. É cientificamente comprovado que quando a gente se alimenta bem, o nosso desenvolvimento melhora muito. Então, nessas horas também, procure alimentos naturais, procure se munir de coisas que te fazem bem. Isso vai melhorar o seu humor também, né? Se possível, tome um solzinho. O sol faz a gente produzir vitamina D e aí aumentar a nossa imunidade. Uma outra coisa tem a ver com você se dedicar um momento do teu dia para se cuidar emocionalmente. Cuidar do seu cabelo, cuidar das suas roupas, fazer uma prece, escrever um diário, sabe? Impressões, sentimentos, uma carta para si mesmo. O autocuidado, cuidar da autoestima, cuidar da autoimagem, faz com que a gente mantenha uma atitude positiva diante da vida e diante das situações. No mais, tenhamos paciência, muita paciência. Eu acho legal uma coisa que os cristãos têm na maioria das vezes, que é a confiança.
E eu acho que esse é o momento da gente fazer o exercício da confiança profundamente, da gente compreender que algumas coisas competem a gente fazer e outras coisas competem aos outros fazerem. Então, se eu fizer a minha parte, eu confio que os outros farão as deles, né? Então, quem? O governo, os cientistas que estão em busca de remédios, de soluções para toda essa confusão, né? Essa é a hora de eu colocar, de eu fazer o exercício da confiança mais e mais para poder atravessar essa crise com tranquilidade. É a hora da gente aprender a ser resiliente. O que é a resiliência? É quando eu consigo transpor um conflito e saio daquele conflito mais fortalecido. Então, assim, olha para as coisas que você pode contribuir, observa aquilo que você pode doar, né? Pode dar para os outros, pode servir os outros. E quando tudo isso acabar, você vai ter a certeza de que você sai mais forte, mais estruturado, mais feliz, né? E mais amadurecido, principalmente. É isso. A gente se vê. Um beijo. Até a próxima.